Seja bem-vindo a mais um Papo de Fibra, né? Informação, ciência, entretenimento. Vocês já sabem que aqui o nível é muito alto. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui duas crias da Fibratec, né? Da Tecnofit, como a gente começou, e duas crias minhas, vamos dizer assim. Duas pessoas que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, ter participado da vida deles. Participo até hoje, mas na formação dos putas profissionais, desculpe a palavra, mas é assim que eu vou falar, que esses caras se tornaram de lá para cá. A gente tá hoje aqui com os gêmeos, eu chamo de B1 e B2, mas é o Ronan e o Ramon. Eles hoje vão falar para a gente sobre controle da carga de treinamento, que foi objeto do estudo dos dois no mestrado, não é isso? Sim. Então a gente vai trazer isso e vamos andar com temas de controle de carga na musculação, principalmente, para que você entenda como aplicar isso no seu treino e consiga extrair mais resultados, mitigando os problemas como lesões, né? Controle de carga de treino é quando a gente otimiza resultados, diminuindo o risco de Lesão. lesão e qualquer outra coisa Ou que possa te fadiga, atrapalhar, né? A possa te atrapalhar o fadiga. rendimento do treinamento. Isso aí. Antes de começar, a gente sabe que aí a gente tem esse momento nosso que é muito forte, que é onde a gente tem o agradecimento a quem permite que o Papo de Fibra aconteça, né? Então eu gostaria aqui, de antemão, né, vocês são privilegiados aí, porque vocês estão vindo aqui, a gente está com um parceiraço que é o Lourdes Square. Para quem não conhece, né, a gente tem aí 5 cozinhas, né, onde a gente vai desde petisco, parrilharia, comida japonesa, a parte de desserteria, que é de doces, tudo num lugar só, né, com altíssimo nível, e os dois estão sendo aqui presenteados com. Eles vão poder andar por essas 5 cozinhas lá, escolhendo um link de cada um aqui, e depois tenho certeza que vão virar fã, porque o Lourdes Square arrebenta, né? E é quem nos ajuda aqui na hora que a gente tem um break, é eles que fornecem o nosso break aqui também. Então, se você quer ir, e outrem, lá você ainda tem um empório e você ainda tem a área de kids. Então, se você que tem, como eu hoje, que sou pai, né, condição sine qua non para você sair, é você tá tranquilo, deixa seu filho brincando lá enquanto você se diverte, enquanto você senta à mesa com amigos e, né, degusta aí do mais alto nível da gastronomia, beleza? Bom, não basta isso, a gente também tem aqui, aí vocês vão ter que dividir, acredito que não é problema para vocês, já que são gêmeos, já dividem tudo desde cedo, né? Um parceiraço nosso também, que é o Mister Tugas. Então vocês vão ganhar uma pizza do Mister Tugas, cada um come metade, fica tudo certo, né? Mister Tugas, parceiraço nosso aí também. Muito obrigado, Tugão. Tem um episódio do Tugão, para quem não viu, veja, vale muito a pena. O cara é fantástico, fenomenal. E então vocês também são presenteados aí por uma pizza do Tugão. A gente também tem aqui algo que às vezes a gente não lembra, só quando você senta assim, cansado, você olha, aí você vê, pô, minha almofada tá rasgada, nossa, lá, olha como é que tá a minha cadeira, olha como é que tá a minha poltrona. Aí você fala, pô, quem que pode me ajudar? Então a gente tem aqui a Classic Reforma Estofados Design com Antônio e Adriele. Vocês têm lá também 10% de desconto quando vocês precisarem reformar uma cadeira, reformar um sofá, né? E outra, vocês agora têm um direcionamento de alguém que cuida, inclusive, aqui dos móveis aqui da Fibratec também, das cadeiras, né? Aí faz todo o nosso estofado aqui. Não bastasse isso, a Soy Neve, nossa parceiraça também, teve a ousadia de trazer uma bolsa maravilhosa aqui para os dois. Aí, isso aqui tem que tomar cuidado para não dar briga, né? Então, olha só. Para eles que treinam e não treinam um pouco, você tem aí, olha aí, 12 gramas de proteína num picolé, o mais fruta, que é praticamente só fruta, coisa que eles não gostam, açaí zero. E aí, lógico, né? E a gente tem aqui o Gódico zero açúcar, a linha Aurus. Cara, vocês vieram no dia certo, assim, né? Ganharam na loteria aqui com a gente Literalmente. aqui. Então,
Aqui é o nosso recebimento de quem vem aqui Obrigado, Sol e é Neve. sempre assim. E para a gente ficar igual, mas eu não tenho duas, só tenho uma, aí vocês vão bater no par ou ímpar aí, vocês ganham a caneca do Papo de Fibra, né. Então fica todo mundo igual, né, nessa jogada. Bate para o ímpar aí, quem que vai ganhar essa daí? Não, eu Vamos ver. deixo com meu irmão. Que isso, cara, a evolução desses meninos, gente, vocês não entendem quando que esses meninos evoluíram. O maior privilégio é estar aqui compartilhando o conhecimento que eu pude construir ao longo desses anos e passar esse conhecimento para outras pessoas para que ajudem elas, né, na base do treinamento e produza principalmente mais saúde, que é o que a gente precisa com o exercício físico. É isso aí, a nossa missão como educador físico é transformar a vida das pessoas através do nosso trabalho, Exato. né, tirando as pessoas do sedentarismo e trazendo elas para a saúde, para a qualidade de vida, para a longevidade. Bom, vamos lá. Vocês vão perceber que o Ronan, que está à minha esquerda aqui, fala um pouco mais e o Ramon fala um pouco menos. Mas quando abre a boca, fala coisa que presta, entendeu? Fala bem. Então vocês vão perceber aí que o nível de conhecimento aqui está bem alto aqui, tá? Bom, então vamos contextualizar. Bom, o controle de carga, para vocês, eu sei que foi objeto de estudo de vocês, é um tema essencial hoje para quem treina? Fundamental. É é foi obje eu especificamente eu estudei carga interna, então, eu aplicava um determinado treino e eu esperava estudar a resposta do organismo a esse estímulo. É tipo quando você vai a algum médico, você tem algum tipo de patologia, algum tipo de doença, ele recomenda um fármaco, um remédio para você, e você tem uma resposta de melhora, enfim, por exemplo, a hipertensão, você sente angina, que é a dor no peito, aí você toma o remédio e essa angina diminui. Da mesma forma que o remédio faz isso no organismo, eu estudei o que o treino causaria de desordem fisiológica por dentro. Então a gente chama de carga interna, é a resposta do nosso organismo a um determinado estímulo. Muito legal. Então, ou seja, você tem um estímulo externo, e aí você estudou como o nosso corpo reage a esse estímulo externo, que é o que você disse que é a carga interna, Sim. né? E que nem sempre é o efeito desejado sobre a carga externa, e a gente vai falar sobre isso aqui. E você, mano, é a mesma linha de raciocínio? Foi um pouco diferente, né, porque eu avaliei 9 atletas de crossfit, eu monitorei a carga interna de treinamento deles dentro de um mesociclo de treinamento de 4 semanas, ou seja, os atletas eles seguiam uma periodização dentro do box aonde que eu avaliei eles, e eu monitorava eles através de medidas diretas e medidas indiretas baseadas em derivadas, né, igual a gente tem uma medida direta, frequência cardíaca, por exemplo, aquele é um número, através do frequencímetro ela vai me dar um número. E eu tinha algumas variáveis indiretas, como a monotonia, o strain, a percepção subjetiva de esforço da sessão de treino, né, e aí baseado nisso eu mensurei, observei o que que acontecia com os indivíduos sessão a sessão, e se, por exemplo, o treino da segunda-feira, o quanto que ele interferia na terça, na quarta e assim sucessivamente até dar as 4 semanas, aonde foram 24 sessões avaliadas. Muito legal. Olha só que interessante. A gente está falando de carga de treino e vocês são gêmeos univitelinos, né? E aí, então, é até uma curiosidade, né? Como que os dois, sendo irmãos gêmeos, veem aí essas diferenças individuais das respostas aos mesmos estímulos? Vocês já pararam para. Porque vocês treinam juntos muitas vezes, né? Sim. Vocês já pararam para observar isso em vocês mesmos, especificamente? Eu acho que por mais que sejamos gêmeos univitelinos, isso dá parte da genética muito parecida, só que, a gente tem o genótipo, que é a genética, a gente nasce assim, mas a gente tem um fenótipo. São os eventos que nós sofremos ao longo da vida que interferem na genética, seja para melhor ou para pior. Exemplo, se eu me proponho a fumar por uma vida inteira, eu vou ter a probabilidade de eu ter uma doença cardíaca, ó, perdão, uma doença pulmonar é muito grande. Então é o externo influenciando o interno. E por mais que sejamos gêmeos, temos características individuais. Por exemplo, no quesito força máxima,
eu tenho uma diferença mínima em relação ao meu irmão. Então, que por mais que sejamos gêmeos, geneticamente iguais, ah, eu acredito que o meu sistema nervoso central, ele consegue ativar mais, miofibrilas, exercendo mais newtons, levantando mais carga que ele. E a diferença é mínima, só que no esporte a gente sabe, como eu sou atleta de levantamento de peso olímpico, então 1 quilo é uma medalha, então esse mínimo no esporte de alto rendimento é uma medalha. É, legal. E você considera que essa diferença ela foi por, não tem componente genético, já que vocês né, são, idênticos nesse E sentido, eu acredito mas tem que fenótipo, né, então significa que Ramon treinou mais do que o Ronan ou não? Eu acredito que não, eu acredito que eu tive mais coragem de arriscar o que o meu irmão não tinha. Digamos, num popular, meu irmão tinha mais medo de se arriscar em cargas mais altas. Eu não, eu tentava enfrentar essas cargas mais altas. Aí é o que eu te falo, esse é o fenótipo. Se eu me arrisco e consigo ter êxito nessas cargas maiores, a tendência é que o meu cérebro entende aquilo, eu pego a confiança, que é a parte psicológica do esporte, e eu vou tentar o quê? Repetir na próxima sessão. Isso vai me dando uma carga externa que tem uma resposta interna, e isso ao longo do tempo de treinamento pode ter gerado essa diferença. Não propriamente porque há diferença genética, Uhum. mas é por causa de um pequeno ajuste ali num dado momento do tempo que interferiu nisso. É interessante, você está falando até para as pessoas esclarecer, né, para quem é leigo principalmente, o treinamento e as respostas ao treinamento, elas são multifatoriais, né? Sim. E aí cabe a nós, educadores físicos, controlar essas variáveis ao máximo e manipulá-las né, em prol das pessoas. E o treinador conhecer também o seu atleta, mas no nosso caso, os atletas são da vida real, né? São pessoas que dormem tarde, acordam cedo, trabalham muito, têm filho, não conseguem se alimentar às vezes da melhor maneira possível, mas querem estar aqui treinando e conseguindo evoluir nas cargas, evoluir no que é popularmente chamado de shape, mas principalmente evoluindo na sua saúde, na sua qualidade de vida, que para a gente significa melhores níveis de massa muscular, melhores níveis de força, melhores níveis de flexibilidade e aí por diante, né? Você estava dizendo? Não, eu acabei me perdendo aqui, porque você tomou rédea, mas, em relação à questão da diferença em relação ao treinamento por sermos gêmeos, eu acredito que geneticamente não há diferença de fato, né, até porque mais de 90% dos genes aqui, somos iguais, mas eu acho que eu ultimamente tenho me apaixonado pela neurociência, né, que é a parte que explica das funções fisiológicas do cérebro, e o que eu imagino que realmente tenha tido uma diferença nessa questão de carga entre a mim e ao Ramon, seja essa questão mesmo do Ramon ter arriscado por um tempo maior do que eu cargas mais altas, com intensidades mais altas, e isso provoca um processo adaptativo no organismo dele, diferente do meu que estava treinando com um pouco de uma intensidade das cargas menores. Então, assim, à medida que eu ajustar isso e psicologicamente, equalizar, essa diferença, a tendência dela é ficar cada vez, menor ou até mesmo se igualar. Eu acredito que as pessoas assim, a gente está falando sobre questão do controle da carga de treino, mas o hardware é nosso corpo, o Uhum. software é o que manda nele o tempo todo, então as questões cognitivas psicológicas, do indivíduo, elas vão interferir diretamente na questão do treino, na capacidade que ela tem de desenvolver o treino dela, arriscar uma carga maior ou menor. Então, assim, é bom a gente também trabalhar, muito essa questão cognitiva com as pessoas, né, que a gente está treinando, fazer com que dentro do treinamento esportivo a gente tenha os princípios biológicos e os princípios pedagógicos. A gente literalmente tomar a rédea como professor, ali realmente ensinar a pessoa como treinar, por que a importância dela fazer determinada contração muscular, um determinado volume, uma determinada intensidade, para que ela consiga realmente, de fato, eh, alcançar os resultados desejados, né, para aumentar a saúde dela, a qualidade de vida. E esse é um desafio, né, trazendo para quem treina os atletas da vida real, como vocês mesmos, né, no caso.
a gente vê que muitas vezes o desafio é ela com ela mesmo e não só de fazer maior volume, maior intensidade, que a gente vai falar aqui, mas de vir ou não treinar, né. Sim, Que é esse e acho que essa é a barreira mais complexa. Tenho certeza que vocês, mesmo apaixonados pelo que fazem e tal, tem dia que você fala: "Pô, hoje eu não vou, velho, acho que hoje eu não vou dar conta de treinar, tô muito cansado, não dormi bem, não tô me sentindo bem e tal". é a maior parte Na da maior do parte, na mas maior vocês parte. vencem isso porque mentalmente vocês, né, acabaram vencendo isso N vezes, né. Disciplina. Disciplina, então. É a questão da motivação, né, porque o resultado da motivação é a liberação de dopamina, e aí a dopamina é um neurotransmissor extremamente importante para o cérebro, e você entender que no processo de treinamento, literalmente essa é a palavra, processo, que o resultado que você quer, aquilo que te gera mais prazer no treinamento, é o resultado, ele está lá na frente. Todo o caminho que você faz, que é nesse processo, é esse momento que você tem que curtir. É ali que você se motiva a saber que o resultado que você tem, ele é proveniente do processo, então a motivação tem que vir do processo, que é isso que gera o engajamento. Legal. Bom, dito isso, acho que deu pra gente colocar todo mundo na mesma página aí. O que que significa controle de carga na prática? O controle de carga, né, de treinamento, ele nada mais é de uma forma bem simples, é o estímulo recuperação. Então, imagina que o nosso organismo ele é como um lago. O lago ele não tem onda, então se não tiver nenhuma perturbação ao redor, o lago ele sempre vai manter a água quieta e Flat parada. ali. Imagina que o treino, ele é o agente que pode causar um distúrbio nesse lago, é como se ele fosse uma pedra. Dependendo do volume ou da intensidade, essa pedra vai bater na água e ela vai propagar as ondas por mais tempo e por uma maior distância. Então, basicamente, o controle da carga é estímulo, é a pedra arremessada no lago, e a recuperação. Então, eu fiz uma sessão de treino hoje, será que eu estou apto para poder fazer uma outra sessão amanhã? Jogar Ou outra pedra, né. jogar outra pedra? E qual o Será tamanho da Qual o pedra? tamanho da Qual pedra? exatamente. E Qual a aí força que essa pedra vai bater na água? gostei da metáfora, acho que facilita bem pra galera aí. então aí é literalmente a gente ter estímulo e recuperação. Então, por exemplo, se eu treinei muito intenso hoje, na segunda, será que o meu organismo ele está preparado para receber um estímulo igual ou maior na terça? Ou é melhor eu dar 48, 72 horas de descanso para que eu realmente consiga performar no mesmo volume, né, na mesma intensidade? Eu acho que é importante, se você me permite, a gente, desmistificar um pouco e conceituar, na verdade, o que que é volume de treino. Volume de treino, ele está associado a número de séries, repetições e principalmente também o que as pessoas às vezes esquecem, ou elas não ficam atentas que o volume de treino ele está associado e vinculado à sua frequência de treinamento. Então, é saber se eu treino na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta, ou se eu vou treinar segunda, quarta e sexta. Porque dentro do treinamento esportivo, uma métrica que a gente tem para calcular volume de treinamento é séries vezes repetições vezes a carga. Só que se eu repetir um treino, por exemplo, vamos dividir igual na musculação, a gente tem um treino de peito e tríceps. Se eu fizer ele na segunda, mas conseguir repetir ele na quarta e repetir ele na sexta, eu vou pegar meu volume de treino e vou multiplicar ele por Vezes 3. 3. Porque A eu treinei frequência. exatamente, eu treinei esse grupo muscular 3 vezes. Isso interfere totalmente no resultado, principalmente quando se tange na variável hipertrofia, Então, aí o volume semanal é calculado por semana, né, nesse caso que por você está falando. semana, Não, por semana. isso é bem legal de vocês entenderem, que às vezes a gente fica, pautado no volume diário, e aí, né, você não consegue ver o todo, você tem que distribuir esse volume na semana, seria a próxima pergunta, você até antecipou, né, muito obrigado, que é a questão do que é o volume, para que as pessoas entendam, né. Então você colocou aí, que eu pego frequência, entra nessa fórmula, né, vezes o número de séries, vezes o Vezes a número de carga. repetição, vezes a carga, né. Então você consegue, quantificar qual que é o seu volume semanal aí, né. Dentro do tema, esse controle, porque a gente, dentro do conceito carga de treino, a carga externa é uma métrica. Ela é dada em quilogramas para o treinamento de força, ela é dada em duração
para um treino de Ela é bicicleta exata, né, estacionária, vamos dizer assim. exatamente. Então você tem que ter uma métrica. Ah, eu vou correr quantos quilômetros? Então, a gente está falando de quê? Distância. A distância na corrida ela é uma métrica. Então, isso é uma carga externa ao treino. Tipo, hoje, se eu correr 10 quilômetros hoje, eu consigo correr a mesma distância amanhã? Não sei. A probabilidade de em números gerais, não. Você precisa deixar o seu corpo se recuperar, mas e se eu correr 1 quilômetro hoje, eu consigo correr 1 quilômetro amanhã? Provável que sim. Por quê? A duração, a distância vão ser menores, isso dará capacidade ao seu organismo dentro de 24 horas, que é o espaço que você tem de uma sessão para outra, estar apto a correr a mesma distância. Então a gente tem que sempre focar nisso, métrica. E aí eu falo como atleta de levantamento de peso, como profissional, e aí eu vou colocar, digamos, não é ego, é a questão do título. O meu mestrado que eu estudei isso e eu posso dizer com segurança. A gente tem que sempre olhar o que a gente vai fazer no dia seguinte, porque senão as coisas se perdem. Tudo que não tem controle você fica perdido, você não sabe para onde você aonde você está e aonde você quer chegar. Então fica uma coisa solta. Eu acho que, de uma forma geral, acho que no cenário, não só aqui em Juiz de Fora, acho que de uma forma geral mesmo, as pessoas fazem o que dá na cabeça e, infelizmente, até alguns dos nossos colegas simplesmente soltam, tipo: "Não, espera aí, será que eu tô com volume adequado? Não tô?". Isso é uma crítica, eu acho que construtiva, que a partir do momento que o profissional de educação física tá ali inserido no fitness e quer programar alguma coisa para desde da pessoa mais normal, "Ah, só quero qualidade de vida", ou a pessoa quer meter o shape no ano, ela precisa levar isso em consideração, porque senão você pode, você mesmo me falou isso, o erro do médico, ele pode ser fatal por um erro só. Nós, como profissionais de educação física, o acúmulo de erros, ele pode gerar um erro fatal, mas é o todo dia um pouquinho, como a minha avó dizia: "De grão em grão a galinha enche o papo", é a mesma É coisa. interessante o que você diz, porque você tem que ter conhecimento, e aí por isso mesmo que não dá para ficar copiando treino do youtuber, não dá para ficar copiando treino, né, de seja quem for no Instagram, no TikTok, porque existe uma ciência e essa ciência é extremamente complexa na hora de você prescrever e manipular. Tem princípios a serem observados e respeitados nessa programação, e como você disse, eu posso ter o mesmo volume. Como eu distribuir esse volume, né? Então, e aí, sabendo de fisiologia, eu sei como eu me recupero ou não daquele volume. E eu sei também de um princípio, né, mais de um, da adaptabilidade, da individualidade biológica, da sobrecarga progressiva. Eu vou manipular as variáveis para você, diferente até para ele, que é teoricamente idêntico geneticamente a você, mas fenotipicamente não é. Então, isso é muito importante a gente esclarecer para o público aí. Bom, você esclareceu a questão do volume, o que que é volume, né? E a intensidade do treino. A intensidade ela é uma métrica. Dentro do treinamento de força, a gente pode utilizar a massa, né, que é o peso em quilogramas. Então eu estou usando 50 quilos, estou usando 100, estou usando 120. Essa é a minha intensidade. Partindo para outros esportes, por exemplo, a corrida, a intensidade está vinculada à velocidade com que eu corro uma determinada distância. Então a intensidade ela tá vinculada a isso, né, é a quantidade de peso, a quantidade de velocidade, o que que eu vou fazer ali, o quão intenso está meu treino. Aí eu também tenho outras formas de medir a intensidade, por exemplo, na corrida, eu estou usando a métrica velocidade, mas eu posso avaliar a intensidade do treinamento baseado na frequência cardíaca também. E Aí pode falar. é só para complementar, para você que está, né, assistindo a gente daí de casa, do celular, enfim, entendam, quando a gente fala de métrica, intensidade, a velocidade na corrida, o aumento da massa em quilogramas no treinamento de força, isso são variáveis externas. Como é que eu vou medir a variável interna? Um exemplo é a frequência cardíaca. Se você aumentar a velocidade na corrida, olhar para o frequencímetro, o mais natural é
vai aumentar o número que está ali. De 140 vai passar para 150, 160. Então, aumentou a velocidade, são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a velocidade, vai aumentar a frequência cardíaca, tanto a externa quanto a interna. E quando há uma disparidade nisso, é sinal de: "Opa, atenção", É né, sinalzinho a luz amarela ou vermelha, né? é o vermelho. E é interessante porque então nós temos, volume e intensidade, né. Acho que vocês conseguiram esclarecer aqui. Só que quando eu vou prescrever, eu tenho que fazer a inter-relação de volume e intensidade. Isso vai variar de acordo com o objetivo que eu tenho ao alcançar com aquela pessoa. Como que vocês controlam isso, em termos de controle de carga de treino, e se isso gera unidades de treino também, como que vocês utilizam isso para fazer a periodização, ou seja, a ondulação ou a linearidade, aí depende do que você escolher, para manipulação dessas variáveis? Eu, particularmente, no meu trabalho do dia a dia com os meus clientes de personal, eu tenho uma planilha aonde que eu coloco volumes, aonde eu tento o maior problema para nós seres humanos normais que não vivemos do esporte, a gente não recebe para treinar, então assim, não te gera renda, é o quê? Adequar a realidade da pessoa. Quanto tempo que a pessoa tem para treinar? E aí, mais uma vez, é o que você sempre disse para gente, fisiologia. Porque fazer 20, 30 repetições na mesma série, de série única, é diferente. Eu sempre dou esse exemplo para quem me pergunta de volume. Você faz uma série de 10 repetições com 100 quilos de agachamento. No final das contas, você tem o quê? 1 tonelada de carga de treino. Mas se você não tem a capacidade de executar 10 séries ininterruptas, ó, desculpa, 10 repetições ininterruptas, ah, não consigo fazer 10 repetições, mas eu consigo fazer uma repetição. Então você faz 10 séries de uma repetição com os mesmos 100 quilos. A fisiologia muda, porque um treino ali ele é mais tensional, porque vai exigir mais do seu sistema nervoso central para disparo e ativação de As músculo, adaptações vão ser e a diferentes. adaptação vai ser diferente. Aí você pega o seu cliente de personal no seu dia a dia ali, e o que que ele quer? Eu tenho pouco tempo, mas eu quero hipertrofia. E aí o que que você hoje é muito claro isso na literatura, o volume que manda. Sim. É o volume que manda, não é nem às vezes nem a intensidade. Há relatos na literatura que 30% de uma carga máxima, você consegue ter hipertrofia, só que E nem foi esse tão diferente, né, quando a gente equaliza o volume, né, não sim, foi não, foi diferente. diferente. É esse exemplo que quando a gente joga nos números, eu acho legal que o profissional de educação física ele tem que saber mexer com o número. 1 vezes 10, 10 vezes 100, 1000. Uhum. 10 vezes 1, 10 vezes 100, 1000. São 2 treinos De dois 1000, de 1000, só que a adaptação fisiológica, ou seja, como o meu corpo responde, é diferente. aí é a ciência do treinamento. Aí você Exato. tem que por isso que eu tô falando, não dá para copiar treino de youtuber, não dá. A gente está falando de base fisiológica, compreender como o corpo, na sua homeostasia, vamos dizer assim, ele reage, como eu jogo a pedra e o que que eu quero que as respostas que venham, para quem, em que momento, né, e quais meios e métodos eu tenho para isso. Então não é simples. Quando você bota tudo isso, mais o que você falou muito bem, que eu sempre falei isso também com vocês. A anamnese é o principal ponto de uma boa prescrição. Sim. Você entender a pessoa que está do outro lado. Quem é ela? Quanto tempo ela tem para treinar? Qual que é o dia a dia dela? Como que ela se alimenta? Como que ela dorme? Qual é o nível de estresse dela? Psíquico, social, porque os estressores se somam, né? Então, acho que isso é bom para esclarecer para a galera também. Você quer complementar? Não, acho que o Ramon falou muito bem, a respeito dessa questão aí. Na questão de montagem de treino, eu sempre prevejo, quantos dias na semana que meu cliente vai treinar, e eu avalio sempre sessão a sessão. Eu gosto muito de utilizar
as bases tradicionais do treinamento. Eu não gosto muito, não que não seja válida, a literatura prova isso, por exemplo, alguns métodos avançados de treinamento, igual hash pause, drop set e tudo mais, são métodos válidos. Eu, particularmente, eu prefiro não usar eles, porque eu gosto mais da periodização tradicional mesmo, né, Legal. zona de repetições com uma intensidade mais bem Eu sou determinada, igual a você. e aí eu avalio sessão a sessão. Eu chego na segunda-feira, como é que foi o fim de semana? Você conseguiu dormir bem? Você está estressado? Você está se sentindo bem para poder fazer força? Pergunta básica. Ótimo, tá me sentindo bem para fazer força, então hoje a gente vai trabalhar com mais intensidade. No outro dia, quando eu vou repetir o grupamento muscular, e aí, você tá se sentindo bem? Beleza, mas ó, hoje a gente não vai fazer força porque a gente já teve o estímulo, que é o princípio da periodização ondulatória, né? Você vai avaliar como a pessoa tá. Imagina, eu cheguei cansado, E não não linear, dormi bem né? e não linear. Eu não dormi bem. Você tá realmente apropriado para poder fazer força? Seu neural tá preparado para isso? Não, então é melhor a gente mudar a estratégia ali na sessão de treino, que aí a pessoa vai fazer o melhor proveito da sessão e no final das contas, por conta do volume, da frequência da pessoa, ela vai ter os mesmos resultados. E dentro da musculação, o que a grande maioria das pessoas quer como objetivo, mas eu acho que ele está no meio, é a hipertrofia, então não vai Sim, fazer tanta diferença. Assim, é até legal esse ponto que eu toquei aqui agora, que para você que está assistindo a gente, a hipertrofia, ela não deve ser o fim, ela é o meio. A hipertrofia, ela é um processo de adaptação, é uma resposta que seu corpo tem aos estímulos. Então eu não treino para hipertrofia, a hipertrofia é consequência. Até porque para eu aumentar a minha força, eu hipertrofiando, eu vou mexer no ângulo de penação do músculo. Se meu músculo aumenta de tamanho, eu vou ter mecanicamente um ambiente mais apropriado para gerar força, ou seja, a hipertrofia, ela é uma adaptação ao treinamento. Então, olhem, foquem no processo. Eu quero aumentar minha força, eu quero aumentar minha capacidade cardiovascular, meu condicionamento cardiorrespiratório. é a fábrica de miocinas. Exatamente. Que aí a hipertrofia, ela vai vir por consequência ao seu processo de querer melhorar a sua performance. Muito legal, Só mano. para fechar o ponto, porque o que que a gente está falando? Hipertrofia, carga. Meu irmão falou: "Ah, eu prefiro o método tradicional do que o cluster". Percebe? Isso aí eu queria chamar a atenção. É roupagem, porque no final das contas, cluster set, superset, triset, de qualquer forma, no final das Volume. contas, é volume. Eu sempre quero aumentar o meu volume de treino. É isso aí, eu Então, tô usando isso como ferramenta dentro do tempo que o cliente está me dando, exatamente. né. Então, assim, eu fico uma outra coisa que eu acho que é interessante chamar atenção, principalmente para o estudante de educação física que nos assiste. Pensa fora da caixinha, não vai no YouTube: "Ah, por que 3 séries de 10?". Eu fico impressionado, 8 exercícios para peito. No final das contas, você tem lá 300 repetições. Se você pensar na cinesiologia, que é né, a anatomia aplicada ao movimento, se você faz 8 tipos de supino que não muda a inclinação, você está fazendo mais do mesmo. Simplesmente isso. Por quê? Vai recrutar as mesmas fibras, no final das contas é o volume, aí pensa fora da caixa. Eu acredito que o tradicional ele se adequa muito mais. Eh, Conversávamos com um amigo nosso em comum, famoso Lucas, eu não vou citar o apelido, mas você tem uma caixa de ferramentas. Para quem, para e qual momento que eu vou usar? É isso. Bom, vamos para a prática na academia, né. A gente tem aí, a gente já falou de vários métodos de progressão de carga, né, e aí vamos focar nos alunos intermediários e iniciantes. Eu gostaria que vocês trouxessem, pela bagagem de vocês, exemplos práticos de como eles podem estar progredindo carga, aumentando o peso e quando que eles priorizam repetição ou tempo sob tensão. Eu vou falar do iniciante, e aí eu deixo meu irmão complementar com o intermediário até o avançado. Eh, Primeira coisa, minha bagagem é claro que ela importa, mas a gente tem que se basear em ciência. Sim. Então o American College ele é muito claro. Como eu vou progredir? Você
Primeiro, quando chega uma pessoa iniciante na academia, se você coloca ela sob alto volume de treino, a tendência é que ela fique muito dolorida, ao invés de você engajar no processo, ela vai se afastar do processo. Então, testar. Nem toda pessoa é igual, porque, por exemplo, se você pega um cara que nunca fez musculação, mas ele é um cara de obra que carrega caminhão de brita o dia inteiro, carrega um saco de cimento de um lado para o outro com 50 quilos, ele não é o mesmo de um cara que nunca fez musculação que está no escritório, mexendo o dia inteiro no Totalmente computador. diferente. Então, anamnese. Isso aí. Voltamos no mesmo ponto que nós já havíamos dito. Então, você pega, coloca basicamente um volume que pergunta: "Como é que tá a sua recuperação? Tá com muita dor? A dor é tátil? Encostou no músculo, tá doendo muito?" Se tiver doendo muito, fala assim: "Não, não vamos mexer nesse grupamento muscular, troca para outro muscular". E como a gente sabe quando progredir carga baseado no colégio americano? Para cuidar dos tendões, porque o ventre muscular, ele é adaptável, ele é irrigável por sangue, o tendão não. Então, para você ter a certeza de quando aumentar carga, segundo o colégio americano, ao final das séries, no progredir das semanas, aumentar 2 ou 3 repetições para o mesmo peso. Se a pessoa conseguir fazer isso por 2, 3 séries, opa, o tendão já adaptou àquela carga. A gente pode fazer o quê? Um incremento de 5 a 10% ali. O colégio não fala desse incremento, mas Uhum. aí vem a minha Na parte prática. na prática. 5 a 10% é uma segurança que eu aplico desde que eu sou formado, 8 anos de Então, experiência. vamos botar na prática para quem é leigo lá, entendeu? O cara começou, ele tá fazendo lá, de 10 a 12 repetições com 30 quilos. Sim, E aí, quando ele conseguir fazer de 12 a 15, ele subiu 2 a 3 repetições ali e ele completa as 3 séries, sugere-se que houve uma adaptação a esse tecido avascularizado, né, nutrido por difusão, por isso que ele demora mais a adaptar, que é o tendão. E aí, ele vai subir a carga. Aí ele fica na dúvida: quanto que eu subo? É de 5 a 10% sobre a carga que ele está empregando, que são os 30 quilos. nesse exemplo de 30 vai para Então, 33 quilos. isso aí. Beleza? Então, ficou mais claro que isso? Impossível. Complementando? Não, acho que foi muito bem claro isso aí, e a gente tem que lembrar que todo iniciante, a gente tem as adaptações centrais e periféricas. Então, uma pessoa que é iniciante, iniciou o processo de treinamento agora, ela não tem miocina, não tem um número elevado de mitocôndrias, angiogênese, né, que é a maior vascularização do tecido ali, novos arteríolas ali e veias para poder irrigar, que isso vai aumentar a distribuição e a entrega de sangue oxigenado e remoção de metabólitos. Então, assim, a gente sempre lembrar, nunca façam Ctrl C, Ctrl V. Vocês querem aplicar superset, dropset na pessoa que mal começou na academia, ou vocês já vi muitos profissionais, infelizmente, fazendo isso. Faz uma série de supino, aí manda a pessoa fazer apoio, mas ela não tem capacidade metabólica de suportar o estresse ainda, porque ainda falta A adaptação não nela. ser que a carga esteja submáxima. Submáxima, É muito mas comum também, é interessante né? para uma pessoa iniciante a gente fazer um volume menor de treino, de repente 3 séries, 2 séries, para minimizar e mitigar a dor muscular, para que fazer com que ela faça o quê? Tenha o hábito e Aderência. a aderência, o hábito e consiga ter aderência ao processo de É treinamento. engraçado, nós já tivemos 3 episódios onde o foco principal que a gente chega, primeiro nós prescrevemos não para máquinas, prescrevemos para pessoas. Qual é o maior desafio das pessoas hoje? Se engajar com o exercício físico regular, porque é onde ele vai ter, né, os benefícios, todos esses benefícios que vocês acabaram de falar. E aí, eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me Claro. preocupar como aquele indivíduo vai aderir e depois que ele aderiu, ele vai me dar a oportunidade de eu aprimorar o treino dele, né. Então isso é muito legal a gente estar voltando a dizer aqui. Bom, vamos falar aqui de ajustes práticos agora, vocês estão vendo que eu estou trazendo para a prática, eu acho que é onde a gente vai tirar o maior proveito, Até tá. porque toda pesquisa científica É que a para gente fazer produz na universidade não é para ela ficar lá. isso aí. É para a gente aplicar na prática para que a população, a sociedade, ela consiga, aproveitar da ciência.
Isso Então aí. a gente todo o artigo científico, toda a teoria, a gente tem que Você tem trazer que para a devolver prática, para a tem que sociedade. devolver para a Eu até sociedade. brincava com isso, senão você vai analisar a flexibilidade do rabo da tartaruga, né, que não serve Exatamente. para nada, Senão não né. justifica a gente Só para o estudar. título e não para, né, Exatamente. não que a tartaruga não mereça. Bom, vamos na prática. Então, como que a galera que vai prescrever hipertrofia, resistência ou força máxima manipula as variáveis para que se atinja o objetivo força, o objetivo hipertrofia e o objetivo força máxima? Se a gente for olhar pela literatura científica, né, os pais da periodização do treinamento, Matveev, Zakharov, o Verkhoshansky, e aí a gente tem outros autores, né, como o Bompa, o próprio Fleck, né, que por muito tempo permaneceu na cadeira da Sr. Steve Fleck. National Conditional Strength Association. Eh, repete a pergunta para mim, desculpa, eu me Como perdi. que na prática eles vão manipular as variáveis que a gente falou para atingir Isso. força pura, né, que a gente chama De de acordo com força, esses autores hipertrofia e aí, a resistência? gente determinar o número de repetições e a intensidade. Então, se eu quero treinar força, eu vou realizar exercícios de uma até 5 repetições, de 75 até mais ou menos 90% de um RM, não há necessidade para pessoas, Isso máximas, né? máxima. Um RM, gente, como é que a gente mensura intensidade? A gente não chegou a falar isso, mas eu acho que é um outro ponto bem bacana da gente, tocar. Dentro do treinamento, a gente tem que ter medidas também, igual quando você vai no médico e o médico ele te prescreve um medicamento, tem a quantidade de miligramas, porque é a dose que espera que você tenha uma determinada resposta para tratar aquela É isso doença. aí. Quando a gente lida com a intensidade no treinamento de força, por exemplo, a gente tem a medida de 1 RM, que seria uma repetição máxima. Então é a capacidade máxima de força sua atual que você tem para determinado movimento. Padrão de movimento. Para simplificar, por exemplo, supino reto. Tirei a barra do supino, encostei no peito, voltei, fiz uma única repetição. Não consigo realizar a segunda, eu achei minha capacidade Massa. atual de força, um RM. Vamos dizer que seja 100 quilos para facilitar a conta. Então, se 100 quilos é 100% da minha força, se eu quero trabalhar 5 repetições a 80% de um RM, 80% da intensidade máxima, eu vou trabalhar 5 80. repetições com 80 quilos. Então é assim que a gente mensura. Então a gente pode ir por zonas de repetições, de 1 a 5 eu vou caracterizar a força, de 5 ou mais até mais ou menos 15 repetições ali eu tenho uma boa zona hipertrófica, e de 15, né, acima, 25, 30, 40 repetições parece meio que surreal, porque não é comum a gente fazer isso, porque dói, dói bastante, a resistência muscular localizada. Eu falei números, que a literatura já mostra isso antigamente, mas os artigos mais atuais, eles são bem enfáticos em dizer: a hipertrofia ela acontece em qualquer zona de intensidade e para qualquer repetição. Só que a gente tem que lembrar, as adaptações, a hipertrofia, ela também é seletiva mediante a intensidade. Uhum. É, pelo tipo de fibra, né? Exato, E ela vai em todas essas gamas aí, mas ela precisa ser máxima. Vamos dizer assim. 5 RMs, 10 RMs, 12 RMs, 20 RMs, 30 RM. Que a carga tem que ser para 30 repetições máximas, exato, né? Então, que isso é importante, porque como que a pessoa está acostumada a treinar? Ela faz 5 RMs, mas não é RM. exato. Ela aguentaria fazer Talvez 8, 5. 9, As 5 repetições a mais, 4 entendeu? repetições a E mais. aí depois não que ela não vai ter resultado, mas o resultado, se você não souber manipular isso, você não vai conseguir atingir o resultado no tempo que ela espera, por Exato. exemplo. E outro ponto importante dentro disso aí, você citou e muito bem um teste de RM, mas o teste de RM, ele não é aplicável no dia a dia de uma Não, é academia. muito arriscado. É arriscado. Então, qual a outra estratégia vocês utilizam para esse alcance dessa carga máxima, sem que a pessoa efetivamente tenha que fazer o teste máximo para que vocês tenham um parâmetro para fazer a prescrição? Eu particularmente, eu uso com os meus clientes de personal 2 autores, Epley
que é um estudo na verdade, só para introduzir isso para a galera, quando você não consegue fazer um RM, que é o padrão ouro de estudo científico para força, você consegue através de cálculos matemáticos, que é uma equação para predizer a força máxima, e você tem vários tipos de fórmulas. Eu gosto de 2, acima de 15 repetições. O autor é Epley, o estudo foi publicado em 1995. Ele vai de 15 até o infinito de repetições. Aí existe o cálculo bonitinho, é muito simples, você vai lá, pega se você jogar Epley 1995 cálculo no Google, digitar assim, ele vai te dar a fórmula. Coloca na planilha de Excel, se você tiver dificuldade em como aplicar o teste, vai no YouTube que deve ter uma série de pessoas que ensinam a aplicar. E o outro é uma faixazinha de 10 repetições. O autor é Groves, e colaboradores do ano 2000. Então essas 2 funcionam muito bem e é muito próximo do real, muito próximo do real. O Conor não se utiliza mais. Porque você tinha Epley para indivíduos mais treinados ou Conor para indivíduos menos treinados? Eu acho que eu não posso afirmar, porque eu nunca tinha escutado o nome desse autor, mas provavelmente, como todas as fórmulas são derivados, então provavelmente Groves, se foi antecessor a esse autor, com certeza derivou da fórmula para melhorar. Mas independente, assim, de ser É mais uma treinado. curiosidade, porque Sim, o que você está dizendo faz todo sentido, né. Eu uso preditores matemáticos que foram estudados sim. e chego muito próximo dos valores sem aplicar necessariamente o teste, mas vai me dar um bom direcionamento para que o meu erro padrão, vai haver um erro ali, mas o meu erro seja mínimo, O erro, né. por exemplo, nesse protocolo que o Ramon falou do Buckley e do Groves, você pega, eu tenho de uma repetição até 10, então eu vou fazer com que o meu participante, o indivíduo, o cliente de personal, vamos colocar o supino reto de novo, porque a maioria das pessoas sabe o que que é supino reto. Eu vou colocar o peso da barra mais as anilhas, é sempre o peso total, tá, gente? Não é nunca, você vai falar, eu pego Acho que não é 30, o Conor, acho que eu errei, acho que era o Buckley, então, porque ele citou o segundo autor e eu aham, gravei só o primeiro É porque eu autor. exatamente. guardei o nome do Groves na minha planeta, assim, Groves et al. 2000. Você gosta de um russo ali, né, treinamento russo e tal. Mas outra coisa que é extremamente importante. Aqui na Fibratec a gente tem as barras olímpicas, né? A barra feminina ela tem um peso, a masculina ela tem outro. Então, assim, é muito importante a gente falar que é até um erro científico a gente falar que eu pego 30 quilos de cada lado. Não, você tem que manipular a carga total, o peso da barra, mas a quantidade de anilhas que estão inseridas Isso é ali na muito barra. legal, porque o pessoal esquece disso. Esquece. Então, por exemplo, se eu for trocar, eu não perceber que eu tô com uma barra feminina que pesa 15 e do nada eu passar para masculina que pesa 20, 5 quilos pode ser muito arriscado para uma pessoa. Ela tá achando que tá colocando 30 de cada lado, uma é 75, a outra é 80. Eu já vi pessoas acabando quase se machucando por conta desses 5 quilos. Então, uma orientação legal e bacana é primeiro os implementos que você vai utilizar. Bom, mas baseado ali na carga total, vamos dizer que eu peguei a barra masculina, 20 quilos, 30 quilos de cada lado, eu tenho 80 quilos no total. O que que esse protocolo faz? Ele vai de 1 até 10 repetições, ele é um protocolo submáximo, aonde que eu pego a carga para a quantidade de repetições completadas. Então, por exemplo, eu peguei 80 quilos, fiz 8, eu não consegui fazer a nona repetição, eu vou pegar 80 quilos, multiplicar pelo fator de correção que já está, é um número fixo lá do É uma artigo, é constante. uma constante, ele vai me dar predizendo o que que seria minha É a repetição carga máxima, minha máxima. carga máxima. Tem um fator de erro também, que varia de 2,3 a 3,2 quilos para mais ou para menos. Então, por exemplo, meu RM deu 110, então eu vou até no máximo 113, ou 110 eu vou cair para 108, 107. Só que perceba, por mais que a gente tenha um erro, o erro ele é mínimo. Mínimo. Então, imagina um Muito melhor do que funil. não fazer nada. Você já funilou, é muito melhor do que não fazer nada. Você está diminuindo a margem de erro. Então, assim, é um protocolo submáximo que te traz segurança, porque todo mundo consegue fazer de 1 até 10 repetições na academia. A maioria.
É, a maioria. E aí você consegue ter ótimos resultados com protocolo submáximo. E aí sabe o que é legal? É o que eu falo, como que você, com o know-how, você traz isso para a prática. Se você dá uma olhada na tabela, você já tem mais ou menos uma ideia, na prática, você num teste de carga, você sem querer, você já vai aplicar isso, já, e aí é só jogar na fórmula, corrigir, depois Sim, você hoje manda em para o dia cara eu nem tudo falo pronto, com os mu simples. Eu entendeu? nem falo com os meus clientes, porque você pode Nem colocar, precisa, ficar você já vai nervoso, botar eu depois. já boto, faz 10 repetições É aí. isso aí. Você consegue fazer mais? Consigo. Então vou ajustar aqui, vou aumentar mais Então, 2,5 kg. porque você já sabe, então, é isso que eu tô falando. Exatamente. Bom, vamos lá. Com relação a controles, e aí vamos falar de tecnologia, a gente vive a era da tecnologia. Como que vocês acham que vai ser o futuro do controle do treino, com dados, inteligência artificial, personalização em escala? Qual que é a opinião de vocês? Eu, então, eu estudei HRV no meu mestrado e não é carro. É Heart Rate Achei que você tá Variability. falando do meu carro. É, e aí o que que é isso? A variabilidade. O Polar é uma marca famosíssima há anos, ela é validada cientificamente, acho que assim, de cardiofrequencímetro é Inclusive, o eu tenho um trabalho que validou isso aí pro S810. então, eu usei o V800. Então, assim, é uma empresa extremamente casada com a ciência do treinamento. Se você pegar os melhores atletas de treinamento aeróbico, eles vão usar Polar. Eu não estou fazendo propaganda, mas porque de fato é uma marca confiável. E aí a questão é, se a pessoa tem condição de pegar esses, eu sempre Esses esqueço da dados. palavra no português, que são os gears, acessórios. Essa é a Uhum. tradução. Os acessórios. Por quê? Se você não tem uma condição de ter um Polar, um Apple Watch, algum controlador, algum objeto que controle a carga interna de treino, De um vou wearable? deixar de treinar? Não. Não. E aí o que acontece? Existem escalas que num pedaço de papel você consegue, por exemplo, a escala de Borg, que originalmente é de 60 a 20, porque 60 é a frequência cardíaca de repouso de qualquer ser humano normal, sem ser atleta. Então, eu sou uma pessoa que não é muito treinada, então é esperado que o meu coração em repouso bata 60 vezes por minuto. E 200 é a estimada que fosse máximo. Borg, na sua limitação, ele criou isso. Uhum. Aí veio um outro autor, Foster, e adaptou isso de 0 a 10, porque para a população de uma forma geral, fala assim: "Qual que é a sua percepção? Eu quero que você fique entre 100 e 120". A pessoa simplesmente: "Como assim 100 e 120?". Agora de 0 a 10 fica mais, fácil. Mas esse é o ponto. Meu irmão estudou isso claramente no artigo que ele publicou durante a graduação, você tem que explicar com muita clareza o uso da ferramenta. Se você não for claro de como utilizar aquela ferramenta Aí que é lascou. barata, ela se perde, porque ela aí de fato, porque ela é uma percepção subjetiva do É esforço. acessível, é barato, é replicável, porém, se faltar habilidade de quem está aplicando, não vai adiantar nada, né? Exatamente. Então, assim, no mercado é muito bonito. Nossa, eu uso Borg, eu uso escala de esforço. Mas você sabe explicar? Porque isso a gente discutiu muito no mestrado. Você já fez um esforço máximo? Porque quando a gente vai para o laboratório você sabe o que que é esforço máximo? "Ah, o que que é esforço máximo?". Eu já cansei, não. Esforço máximo na fisiologia, no negócio, você já vomitou Tem um treinando? vou aí. Você já Fala aí. Já já deu sentiu uma um gostinho de vomitada? sangue na Sangue na boca? na boca? Já passou Algumas mal? vezes. Então, então se você fala isso pra ele, é o extremo. Então esse aí é o 10. É. E aí, pô, você acordou aquele domingo de manhã, pô, tô tranquilão em cima da cama, você tá relaxado, não tá? Esse é o esforço zero. Quando você dá esses Aí limites, entende é, melhor. é muito fácil a pessoa definir o que que é mais perto do Do acordar no zero e domingo, do do 10. quase que você vomitou treinando. Então, tem que ter isso com clareza. A ferramenta, ela é maravilhosa, É, mas habilidade, know-how de fazer, né? se você não explica com clareza, então assim, eu não quero fugir do tema voltando. Eu acho que é válido ter equipamento, os acessórios? Extremamente, que quanto mais controle você tem, a probabilidade de erro ela diminui. Diminui. Ela pode acontecer, mas ela vai diminuir. Agora, se você não tem condição financeira para,
existem outras maneiras viáveis e baratas De fazer, de fazer. com um profissional. Então, você tocou num ponto que eu acho que tá em voga pra caramba na sociedade em diversas áreas, tanto na medicina quanto na psicologia, na própria educação física, que é a inteligência artificial. Não sei muito bem o que que vai acontecer. A inteligência artificial é inteligente pra caramba. É surreal quando você Mais questiona do que a gente? você questiona, por exemplo, o ChatGPT e tal, entre outras plataformas de inteligência, eles te dão um screaming totalmente, assim, tipo, muito condizente. Só que a gente tem que lembrar que é uma inteligência artificial, não é um outro ser humano. Então, quando a gente está dentro do campo da ambientação em relação ao treinamento, ter um outro ser humano para avaliar o que que você está sentindo, olhar para você, ver que você consegue fazer uma ou 2 repetições a mais, esse controle mais, refinado, acho que a inteligência artificial ela tem suas limitações. Então, assim, não dá então, por exemplo, quando você está no campo de lesão, reabilitação, até a performance mesmo, inteligência artificial ela não vai conseguir superar. Então, assim, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado ali para utilizar a inteligência artificial em termos de controle de carga de treino, prescrição. Eu acho que ainda é uma ferramenta que está engatinhando, que ainda tem que ser muito aprimorada para fazer esses ajustes. Eu acho que como assessment, ela é uma puta ferramenta, porque ela vai nos permitir, futuramente, dentro dos equipamentos e tal, você ter os números, mas a interpretação para Isso. utilização, e aí Muito bem colocado. Ela vai te considerando, dar os números, né, mas eu acho que você precisa de um profissional, um outro ser humano, para interpretar melhor e fazer. Interpretou e te dar um diagnóstico melhor. A gente tem que ir por aqui, não é melhor ir por aqui, não, porque eu tô vendo que você tá treinando assim. Tem algumas coisas. entendendo outras variáveis, Entendendo né. as outras variáveis, igual dentro do treinamento, a gente tem que não só avaliar volume e intensidade, mas antes de eu chegar no volume e intensidade, o que que o profissional de educação física ele prescreve? Movimento. Isso aí. Como é que tá seu movimento? Como é que tá a mobilidade de quadril, tornozelo? Como é que tá a sua mobilidade torácica, lombar, ombro? Você está preparado para Você esse está preparado movimento? para esse movimento aqui? Você está preparado realmente para poder agachar com 80, 85% de um RM ali no agachamento com a barra nas costas? Opa, talvez não. Então, acho que essa interpretação ali, a ferramenta é muito boa, mas esse diagnóstico, sabe, quando a gente vai usar certas coisas, tem que ter o profissional. Bom, vamos no mitos e verdades, bate-bola, beleza? Tá. Preciso sempre treinar até a falha. Não, Verdade ou mentira? mito. 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 Por quê? Pelo simples fato do que a gente está falando aqui de carga. Você estressou seu músculo ontem, chegou até a falha. Existe falha, é importante. Tem que chegar à falha em dados momentos do ciclo de treino. Mas você exauriu tanto a musculatura. Aí no outro dia o seu organismo não se recuperou e você vai chegar à falha novamente e o risco de lesão. A efetividade da perda técnica, porque uma coisa é você comer, se alimentar bem, mas o corpo ele tem um tempo biológico que você não controla. Ele é fora do seu controle, ele é totalmente fora do seu controle. Não é nossa, eu quero que meu corpo esteja bem que amanhã. Não, não funciona assim. Então, por mais que tenham estudos que apontem que a falha é importante, ela é uma ferramenta de dados momentos da periodização, mas ela não é a regra. A famosa em que momento, né, para quem. Exato. Carga alta é sempre melhor. Não. Mito. Acho que condiz com a primeira, né? Sim. Essa daí. Treinar leve não gera resultado. Gera. Gera, gera. Gera, Sentindo mas uma apreensão, mas hein? é um asterisco, você não va é porque a gente tem que pensar assim, Opa. tá bem popularizado, né, o famoso deload Aham. week, carga semana de descarga de cargas leves ou de treino leve, treino fofo. Tá, isso realmente isso também realmente existe,
mas para você que treina pesado. Então, se você vem, por exemplo, Só faz treino fofo. só faz treino fofo, para que você vai fazer uma Você semana vai lá de pro deload? elíptico e fica lá 1 hora vendo série na Netflix ou escutando um podcast que não vai te É somar melhor nada. do que zero, É mas melhor do Não, que zero, nós estamos falando de mas carga. a gente tá É. falando de carga de treino. É. Isso aí que a gente tá falando é se movimentar. Isso Entre aí. ficar no sofá de casa 1 hora no elíptico, do ponto de vista de saúde, Isso e caloria, se aí- movimentar, vai pro elíptico. mas dentro do contexto de carga, treinar fofo é Não necessário dá às para vezes, mas treinar para leve quem treina todas de as vezes. verdade. Só para treinar leve é só para quem treina de verdade dentro da literatura. Treino leve, na verdade, ele às vezes até te auxilia em determinados momentos a uma recuperação melhor para um treino mais intenso. Exatamente, Chama é isso que eu tô supercompensação, falando. isso, O que é o que a ciclo da gente chama- supercompensação. Você dá um estímulo, bateu aqui em cima, o seu organismo ele faz Depleta. depreda. E aí o que que acontece? Se você der outro estímulo muito forte, o que que ele vai? Ele vai cair ainda mais. Lembra da palavra, todo mundo gosta de usar, anabolismo. Então, o treino ele é catabólico, ele é contrário ao anabólico, ou seja, eu treinei, eu destruí, Isso aí. caio. Eu vou destruir de novo o que já está destruído? Não, eu preciso anabolizar. Então eu recupero, vou treinar um fofinho hoje, que aí o meu corpo se recupera. Aí eu treino forte de novo. Isso aí. Treino igual gente grande. Ou dentro da musculação, você vai treinar outro grupo, né? Então, Exato. bom, vamos agora. Estamos chegando ao fim, né? Você vê que passou muito rápido e tem muitos outros temas para trazer esses dois aqui ainda, porque o conhecimento aqui não acaba. Um dia a gente traz ele junto com o Lucas também. Mas eu queria que vocês deixassem uma palavra aí, uma dica, na verdade, de vocês, quase que um conselho para quem está querendo controlar bem a carga de treino e ter resultados consistentes. Posso? Começa você, depois eu falo. Eu acho que o conselho que eu dou a todos vocês, dentro do treinamento, o que é mais importante, variem os estímulos. Vamos fazer uma ponte para nutrição, por exemplo. Você pode comer arroz, feijão e frango a vida inteira. Isso vai te dar resultado. O que que você vai mudar no arroz e no feijão? A quantidade. Um dia eu comia 100 gramas, agora eu estou comendo 150, passei para 180. No treinamento é a mesma coisa. Num dia eu vou usar mais carga, no outro dia eu vou usar mais repetições. Varie. Vocês podem fazer o mesmo treino a vida inteira. Se você trocar o tempero, vai dar um gostinho diferente. Então, uma semana você faz 4 séries de 8, na outra semana você faz 3 séries de 12, na outra vamos fazer 4 séries de 6. Isso muda tudo. Ele tá bom de metáfora, né? Tá analítico. Gostei, parabéns. Eu acredito assim, não tenho muito o que acrescentar com relação a isso, e eu acredito que não existe conselho, existe orientação. Então, procure sempre profissionais formados. Por mais que vocês não entendam a fundo fisiologia do exercício, a gente tem noção se o caminho está conduzido certo. Então, sempre valorizem um profissional de educação física, porque o meu irmão já falou a parte, agora uma parte que me toca como profissional. Valorizem o conhecimento do profissional de educação física, porque a gente sempre valoriza o nutricionista, a gente sempre valoriza o médico, acha que o médico vai dar um remédio milagroso. Remédio não faz milagre, ele ajuda, ele é mais momentâneo. Como o brasileiro gosta muito de imediatismo, o remédio é assim, no estalar de dedos ele funciona. Então, saibam escolher o profissional, e quando vocês acharem um profissional bacana de educação física, vocês verem que ele tem amor, que ele saiba realmente o que ele está fazendo, valorizem e estimulem outras pessoas que estejam no mesmo ramo a serem iguais. Porque o que meu irmão falou é a parte técnica, agora eu puxei um pouco para a parte humana, porque se a gente não se sente valorizado, a gente não se sente estimulado a melhorar ainda mais a nossa área. Muito legal. Bom, galera, eu queria agradecer demais aos dois a presença aqui. Para mim é um imenso orgulho de tê-los aqui. Vocês começaram a Tecnofit como estagiários. Quando trabalhou na recepção, você chegou a trabalhar na recepção? Não, só eu saí direto, eu comecei a faculdade e entrei no estágio. Já foi direto. Pro estágio. São dois garotos que vieram de outra cidade, que inclusive é a cidade que a gente tem a nossa primeira academia fora de Vou treinar lá sábado, que é o bar. E chegaram em Juiz de Fora com a cara e com a coragem, fazendo lenha, tá? Pô, eu queria matar os dois, eles foram jogar bola num lugar aqui, aí chegaram lá no vestiário, bateram aquele monte de borrachinha, eu falei, eu vou matar esses dois.
depois a gente acabou se conhecendo e foram estagiários, professores e fizeram mestrado, hoje são professores, são personal trainers de alto gabarito e eu tenho imenso orgulho de dizer que hoje eu poderia facilmente colocar meu pai, minha mãe, qualquer um da minha família para treinar com os dois, tá? É um prazer de receber vocês aqui, é um orgulho ver o nível que vocês chegaram, o quanto vocês evoluíram e fiquem ligados porque pro próximo episódio do Papo de Fibra, isso aqui é só o início, vem muito mais por aí.